E vamos falar agora com o capitão Moraes, que vai tratar de um assunto bem delicado e principalmente preocupante: número de mortes de policiais militares. Boa noite, capitão. Prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez na TV Mais, que já é sua casa. Muito obrigado, Dilma. Uma boa noite a você, a todos os nossos telespectadores. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Pois é. Infelizmente, o assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto preocupante. Preocupante tanto para a corporação, como eu imagino, como principalmente para a população. Porque a população tem, na polícia militar, aquela figura de proteção, aquela figura de segurança, aquela figura de tranquilidade. E quando, ao ver os noticiários, a população percebe que policiais militares estão sendo mortos quando não estão em serviço, quase que uma execução, começa a dar medo. É uma situação delicada, é um assunto, como você mesmo disse, preocupante e deve preocupar mesmo. Por quê? Porque em qualquer lugar do mundo, a representação da segurança de uma sociedade e da própria sociedade é seu órgão de segurança fardado. Sim. Isso em qualquer lugar do mundo. Então, uma agressão a um policial militar ou a qualquer agente público, ela é uma agressão à própria sociedade. É uma agressão àquela pessoa que está em casa, que está trabalhando, está cuidando da sua família. Então, essa preocupação, ela é estendida de uma maneira muito amplificada ao dia a dia do policial. Então, o que a polícia militar procura fazer dentro disso? Além da sua capacidade de desenvolver a segurança, porque ela faz a segurança da maneira mais democrática do mundo, ou seja, ela faz para todos, não só para os seus integrantes, mas para qualquer pessoa da sociedade. O telefone de emergência 190, por exemplo, atende a qualquer pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que infelizmente muita gente usa para fazer trote e acaba atrapalhando infelizmente, o bom trabalho da equipe que está lá. Ou pior, né? Entrando na frente de uma chamada de emergência Pois real. é. Esse trabalho da polícia militar, ele tem sempre que ser desenvolvido com inteligência e com planejamento. Hoje, o grande mote, o grande empenho da polícia militar é trabalhar com inteligência na área de prevenção. Tá certo. Tanto que nós temos conseguido redução no número, não só de crimes, por exemplo, aí a taxa de homicídio de São Paulo, uma das menores, mas também temos a redução dos policiais militares vítimas de ferimentos ou de óbitos, né, tanto de folga quanto de serviço. As ocorrências de folga são igualmente preocupantes ao horário de serviço, porque algumas delas podem se revelar sobre essa diapasão da execução, uma vingança, de uma atuação exatamente por conta do trabalho policial. Né? E esse trabalho policial ele tem que ser fortalecido, ele não pode esmorecer jamais. Ele não pode ser penalizado por ocupar uma carreira tão brilhante, tão respeitosa. E não só isso, o policial militar tem que se sentir confiante para executar a sua atividade. Então, por conta disso, é feito um investimento muito forte da área de inteligência, da área de treinamento e da área de suporte. Como, por exemplo, dentro de determinados órgãos de apoio da Polícia Militar, existem alguns órgãos especificamente para acompanhar casos de policiais militares que foram vítimas. Pois é. E ainda semana passada, nós tivemos a prisão de um indivíduo que praticou um homicídio contra um policial militar no interior do estado. Isso é muito bom. Sempre. E a polícia militar, ela atua para a reprimenda, ela atua para a execução da lei. Ela nunca vai buscar uma vingança. Claro que não. Ela vai atuar na forma da lei. Ela, com muita firmeza, ela vai buscar que a pessoa que cometeu um crime seja penalizada como se tivesse cometido esse crime com qualquer uma pessoa da sociedade. E falando dessa forma de lei, esta mesma lei que lhe dá essa permissão para fazer esse trabalho da forma correta, por vezes acaba dando benefícios para o meliante. A polícia vai lá, prende, invade a favela, põe em risco toda a corporação. Aí ele tem o induto de Dia das Mães e não vai voltar, obviamente, para a cadeia. A polícia tem que fazer tudo de novo. E faz da forma correta novamente. Com certeza.
O sistema jurídico penal brasileiro, na verdade, ele está em estudos. Né? Existem aí um sem número de estudos, de propostas de atualização. Ele realmente precisa de atualização. Claro. Tanto que dentro desse assunto, um dos pontos que precisaria ser atualizado é a questão do agravamento da pena a quem comete um crime contra um agente de segurança. Pois é. Exatamente. Por quê? Porque uma agressão, um desacato, uma resistência, uma agressão, uma tentativa de homicídio a um agente público não é simplesmente uma agressão ao policial. É uma agressão à sociedade inteira, de maneira geral. Eu tenho batido sempre nessa tecla, capitão, quando eu vejo em algumas matérias, sou jornalista e critico aqueles que escrevem da seguinte forma: policial mata um na favela. Ele não matou um. Foi num confronto em que ele, se defendendo e defendendo a sociedade, acabou batendo aquele bandido que estava atirando na polícia. Então a própria imprensa erra quando dá essa manchete, quando ela devia corrigir um pouco essa escrita e falar de uma forma menos ruim e menos depreciosa ao policial. Porque isso gera, quando você amplifica um resultado negativo em detrimento dos resultados positivos, você começa a gerar uma inversão. Então, vou usar um exemplo. Quantos policiais militares se envolvem com questões negativas, como praticar uma agressão, um homicídio indevido, um roubo, um furto, o que seja? Ele não chega, com certeza, a centenas. Não chega. Porém, o número de intervenções bem-sucedidas da Polícia Militar só em 2016 foi de 35 milhões de intervenções positivas. Salvamentos, infratores presos, armas apreendidas, drogas apreendidas, brigas de marido e mulher apartadas. A tal da desinteligência. A tal da desinteligência. Ou mesmo um socorro, um mal súbito. Às vezes, né, uma criança engasgada, não pouco tempo atrás, os pais desesperados, um bebê engasgado, levaram na frente da companhia, aí os policiais fizeram algumas manobras e desengasgaram a criança. Esses números não são expandidos. Né? Só de armas, por exemplo, 11 mil armas apreendidas no ano passado. São números expressivos. Com todo esse instituto de desarmamento, com todas as leis que são duras para quem anda com uma arma na rua sem ser um policial, e mesmo assim eles insistem em andar armados. 11 mil armas ilegais apreendidas. É um número muito grande. Isso no estado de São Paulo. Pois é. Então, essa questão de você valorizar o bom policial, valorizar o trabalho policial, ele vai na mesma mão da proteção da própria sociedade. Claro. Por quê? Hoje, quando você vê uma abordagem em que as pessoas em volta se insuflam contra a abordagem por achar ela constrangedora ou por achar ela errada, deveriam pelo menos tentar entender que no plano jurídico do nosso país prevê a abordagem. Aliás, mais do que prever a abordagem, ela determina ao policial que, havendo elementos de suspeita, faça a abordagem com caráter preventivo. Aí eu volto àquela questão que eu disse da imprensa, quando o cidadão que está acompanhando, como o senhor mesmo diz, pega o celular, ele filma aquele determinado momento, mas ele filma daquele momento para frente, onde o policial se defendendo ou até respondendo a um desacato ou qualquer outra coisa, ele acaba dando uma chave de braço, aquela coisa, aí foi ele que agrediu. Mas ninguém vê a história daqui para trás. Isso é lamentável, mas eu sei que todo mundo tem essa consciência, que a população sabe desse brilhante trabalho que a Polícia Militar exerce na proteção da sociedade, num todo, principalmente a de São Paulo. Eu não gosto de generalizar ou equiparar aos fatos que acontecem no Rio de Janeiro ou qualquer em outro estado, porque são circunstâncias diferentes da nossa. Aqui em São Paulo existe sim uma outra estrutura, os policiais são mais bem preparados, recebem
coisa que alguns no Rio de Janeiro não estavam recebendo. Não só, enfim, nós não tivemos, sim, e uma ganha um difícil. pouco com toda essa dificuldade, com todo o risco que corre. Então que a população tenha certeza de que o trabalho da Polícia Militar é um dos trabalhos mais nobres, tanto quanto do professor, quanto do médico, porque ele ensina a sociedade a se comportar em sociedade e salva vidas. Então, um policial tem a tanta importância, ou mais até, não desmerecendo, de um médico e de um professor. Não, com certeza, sua análise foi perfeita. E o importante é que hoje a nossa sociedade precisa se conscientizar. A sua polícia, porque essa polícia é da sociedade, ela não é de governos, ela não é de partidos, ela não é de ideologias, não. É da sociedade. A polícia nasceu para ser da sociedade e a razão de existir dela é a sociedade. É proteger, é cuidar das pessoas. Não só da segurança, como, por exemplo, nós temos aí um percentual de salvamentos ou de ocorrências que não sociais enorme, né? Gigantesco, são percentuais enormes. E a sociedade, ela precisa se conscientizar disso. Que uma polícia valorizada, uma polícia respeitada, é uma polícia forte que vai reverter isso com uma melhor condição de trabalho, melhor ainda para aquela própria sociedade. A gente chama de círculo virtuoso, não o vicioso, é o virtuoso. Isso, né? Perfeitamente. Falamos com o capitão Moraes sobre esse assunto delicado, mas muito importante, que é o número de policiais mortos, mas que fique certo para você, amigo de casa, que realmente esta farda é o símbolo da segurança. Muito obrigado e boa noite e até uma próxima entrevista. Capitão. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Uma boa noite a todos. Tá certo.